Oi, gente, meu nome é Rebeca Duarte, eu tenho 19 anos e eu falo de Muriaé, Minas Gerais. Eu sempre gostei de cantar, cantei na igreja e durante um certo momento o meu líder de louvor chegou pra mim e falou que eu tinha muito potencial, eu tinha muito o que crescer e era importante eu procurar alguém que dava aula de canto, alguém que soubesse me encaminhar nessa direção aí. E aí ele me falou da Pamela, que ela tinha um estúdio, ela tinha todo um equipamento que podia preparar pra poder você se escutar depois, porque é difícil hoje achar um lugar onde tem um equipamento certo, onde você pode se escutar, pode gravar. E eu achei muito interessante, aí eu vim atrás dela e vi que era tudo isso mesmo que ele tinha falado. Eu sempre gostei de cantar e pra mim, antes de saber o que eu queria de verdade pro resto da minha vida, eu achava que ali tava bom, que cantar na igreja já tava bom pra mim. Só que aí, com o tempo e com o meu líder foi me mostrando, falando, Rebeca, você tem potencial pra poder ir mais além. E aí eu comecei a ver que realmente a gente tem muito o que aprender e aquilo que eu sabia não era nem um terço do que realmente é a música em si. E eu comecei a querer muito além disso, muito além de cantar na igreja, mas viver da música. Então, eu gostava de cantar, mas eu nunca tive essa vontade de crescer. Pra mim ali tava bom. Mas como eu fui aprendendo, como eu busquei atrás, eu vi que eu precisava crescer sim e que era muito importante pro que eu queria, no caso, viver da música. No meu primeiro dia de aula eu fiquei muito nervosa, fiquei com muita vergonha, porque eu tava acostumada a cantar sempre na igreja com pessoas que eu conhecia. Então ali eu já tinha perdido a vergonha. Mas chegar perto, num lugar onde tem um estúdio, e você vai cantar pra pessoa que você nem conhece, que entende ainda de música, a gente fica meio constrangido, mesmo com vergonha de cantar, pra que a pessoa escute a sua voz e fale, ai meu Deus, tô cantando errado, tô cantando mal. Mas eu comecei, aí ela pediu pra eu poder cantar, pra ver qual era a minha dificuldade, o que eu já tinha de bom. E aí ela viu os pontos que eu tinha mais dificuldade e começou a trabalhar assim em mim. Mas foi um pouquinho nervoso. Durante esse processo, né, desde quando eu comecei a fazer, eu percebi muitas mudanças, assim, muitas mudanças positivas, porque eu tinha muita dificuldade na respiração, eu não conseguia concluir uma frase sustentando ela até o fim mesmo, eu cortava ela no meio por causa da dificuldade. A respeito de localizar a voz bem, eu cantava tudo pela garganta e tinha dificuldade de alcançar notas maiores, mas com o tempo eu vi que o ouvido, ele vai adaptando com o que é certo, e você automaticamente, com a técnica, com a prática, você vai ficando craque nisso. A respeito a pontos negativos, isso é em relação a mim, nada em relação ao curso. Porque você começa a ficar crítica também. Porque você vai aprendendo as coisas certas, e aí quando você vê que faz errado, fala, nossa, mas eu já tinha estudado sobre isso, por que tá saindo errado? Aí você começa meio que ficar meio crítica em relação a você mesmo. Mas isso não deve ser motivo pra poder parar, até porque a gente nunca vai atingir a perfeição, a gente vai aprendendo a cada dia. E tem dia que você tá bem, tem dia que você não vai estar. O importante é não desistir e não parar. Porque um dia você vai alcançar e vai ficar satisfeito com aquilo ali. Sobre eu querer parar em algum momento, eu nunca pensei em parar, não. Até porque a Pamela não me deixa. Ela tá o tempo todo incentivando. E teve um dia pra trás que eu cheguei aqui meio tristezinha. E aí eu falei com ela, a Pamela não queria nem vir hoje. Ela falou assim, não faz isso não. Vem sim, porque tem dia que a gente tá assim mesmo, mas a gente não deve deixar isso abater a gente. Eu fui embora daqui tinindo, toda feliz. Porque é energia, é uma coisa boa, sabe? Música é uma coisa que restaura a sua alma, então você sai daqui bem. Mas eu nunca tive vontade de parar, até porque eu acho que é uma questão de sonho. Se a gente tem um sonho, a gente não deve desistir. Nada é impossível, sabe? A gente pode alcançar assim onde a gente quer chegar se a gente se dedicar pra isso e se preparar e buscar e correr atrás, entendeu? Nada é motivo de parar. Durante esse processo, desde quando eu comecei, teve sim algumas dificuldades, como por exemplo o tempo, que pra mim era muito corrida. Eu fazia faculdade, eu tinha que trabalhar à tarde, e aí o único tempinho que sobrava era de manhã e eu geralmente tinha algum compromisso, tinha as coisas da igreja. Então assim, eu não tinha como prioridade separar um tempo pra isso. E também tem relação a mim, não é dificuldade só que foi colocada, é em relação a mim também. Porque a gente, quando quer uma coisa, a gente tem que estabelecer um tempo específico para aquilo pra gente poder evoluir. Então, o que tinha pra mim era a dificuldade de achar um tempo pra poder estudar e me dedicar a isso. Tinha dia que marcar, eu falava, não vou poder ir hoje por causa disso, daquilo outro, compromisso. Mas tudo é questão de prioridade. A gente tem sim que estabelecer um tempo, um horário pra aquilo que você quer, porque senão você nunca vai desembolar. Em relação à vergonha também, porque a Pamela sempre me incentivava a gravar vídeo pra postar, porque eu quero viver da música, então é oportunidade, você jogando ali na mídia, as pessoas vão ver e vão querer te chamar.
arrumar. Então ela sempre me incentivava e ela perguntou pra mim outro dia, Por que você não divulga mais? Por que você não vai postar? e aí eu falava a questão de paciência e porque eu ficava procrastinando, sabe? Eu gravava um vídeo, aí eu via que não tava bom, parava por ali, não gravava outro, não tentava arrumar onde tinha dado errado. Então essas foram as dificuldades que surgiram pra mim durante esse tempo. Mas agora eu coloquei uma nova etapa, um novo propósito na minha vida e aí eu tô investindo mais tempo nisso, tô tirando um horário pra poder estudar, pra poder investir nisso daqui, igual nos sábados a gente vem, pra poder gravar alguns vídeos e tal, tudo pra divulgar, pra poder melhorar. Então é assim que eu tô reagindo mediante essas dificuldades. O que eu mais vi de impacto durante o curso foi que antes eu tinha muita insegurança. Igual, se alguém me chamasse pra cantar em última hora, eu falava, ai meu Deus, a música, o tom, qual vai ser? E agora eu tenho mais segurança, porque eu aprendi as técnicas e eu sei como utilizá-las, então fica mais fácil, a gente tem mais segurança. A gente sabe onde projetar a voz. Claro que o tom é importante, sim. Saber a música antes, se preparar é importante. Mas se for uma coisa de última hora, a gente não tem mais aquela insegurança que tinha antes. Por causa da técnica, a questão da voz localizada bem também. Isso você vê muita diferença e entre várias outras coisas. Por fim, eu indico muito a Pamela, indico muito o curso em si, porque se a pessoa tem vontade de crescer, tem vontade de investir, é muito importante ter alguém que te mostre, que te direcione, que te incentive, assim como a Pamela faz. Questão de equipamento, aqui tem muito equipamento, aqui tem estrutura muito bem feita para poder receber cada um. E outra coisa, ela fica muito em cima. Então isso é importante porque às vezes você tá desanimado e aí ela vai, te cobra, e isso é importante. É importante para você. E por mais que no início você fala assim, mas eu não sei, eu não quero. No fim você vai ver que isso foi muito importante. Isso serviu para você crescer muito. Então super indico. Acho sim que a gente deve ter alguém para poder ajudar, para poder incentivar a gente nessa área.